Este vídeo se baseia nas lições de Vicky Safra e sua família. E o que você está prestes a ouvir pode mudar sua vida financeira para sempre. Sem enrolação, aqui vai a verdade. A maioria das pessoas quer saber como enriquecer rápido, mas os verdadeiros ricos pensam em algo diferente. Como não perder o que já tenho e como garantir que isso dure por gerações. Essa é a filosofia da família Safra. Quando falamos de Vicky Safra, estamos falando de alguém que hoje é considerada a mulher mais rica do Brasil, com um patrimônio estimado em mais de 17 bilhões de dólares. Mas não se engane, isso não começou com ostentação, iates ou capas de revistas. Começou com um pensamento silencioso, quase invisível, mas extremamente calculado. Ao assistir até o final, você vai entender como a fortuna da família Safra foi construída e preservada por séculos, usando 3 fundamentos simples, porém quase secretos. São eles: silêncio estratégico, disciplina emocional e conhecimento milenar sobre o dinheiro. E o melhor, você vai aprender como aplicar esses mesmos princípios na sua própria vida financeira, mesmo que esteja começando do zero, seja CLT ou não sabe por onde começar. Se esse é seu caso, calma, tem um recado para você. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo, eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha para o time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima! A origem da riqueza Safra está no comércio de ouro, diamantes e cartas de crédito entre o Oriente Médio e a Europa no século XIX. Eles eram banqueiros antes do conceito moderno de banco existir. Mas o que os separava dos outros? Eles nunca buscavam aplauso, buscavam estabilidade. Enquanto outros enriqueciam e perdiam tudo em ciclos de euforia e crise, os Safra observavam, economizavam, protegiam e só depois multiplicavam. Eles seguiam um princípio milenar da cultura judaica que diz: mais vale um dinar guardado com sabedoria do que 100 espalhados com orgulho. Isso significa que na mente deles, o dinheiro é como uma semente. Não se joga ao vento esperando frutos rápidos, mas planta-se com paciência, rega-se com silêncio e colhe-se no tempo certo. Essa é a chave. E aqui está o ponto que poucos entendem. O dinheiro tem uma linguagem, e essa linguagem é emocional. A maioria gasta para se sentir amado, visto, respeitado, mas quem enriquece de verdade gasta com um único propósito: proteger a liberdade. A família Safra jamais se expôs. Suas decisões eram baseadas em estabilidade, não em adrenalina. Nunca entraram em negócios que exigissem exposição desnecessária. Preferiam parecer discretos do que parecerem ricos. E isso os tornou bilionários. Você já parou para pensar por que alguns ricos somem da mídia e continuam enriquecendo, enquanto outros aparecem todos os dias e quebram em poucos anos? A resposta está neste princípio que você precisa guardar. Quem faz barulho gasta energia. Quem observa em silêncio acumula poder. Agora pense. E se você começasse hoje a agir da mesma forma? Não estou dizendo para esconder sua vida, mas para proteger seu foco. Guardar mais do que você mostra. Estudar mais do que você posta. Acumular antes de comemorar, porque dinheiro, na prática, é como água num balde furado. Se você não observar os furos emocionais como ansiedade, vaidade ou comparação, nunca vai encher. A mentalidade financeira da família Safra ensina que o dinheiro deve ser seu servo, nunca seu mestre. Eles evitavam dívidas desnecessárias, investiam com visão de longo prazo e cultivavam confiança, algo que, no mundo bancário, vale mais que juros compostos. Eles não ficavam pulando de oportunidade em oportunidade. Eram conservadores no papel, mas estrategistas nos bastidores. E é isso que você precisa aprender. Em vez de procurar atalhos, crie alicerces. O dinheiro rápido pode até chegar, mas sem estrutura ele escorre pelos dedos. Se isso está fazendo sentido até aqui, comente OK. E continue comigo, onde vou te mostrar como aplicar esses segredos milenares da fortuna Safra. Mesmo ganhando pouco,
E como transformar silêncio, inteligência emocional e disciplina em ferramentas práticas de riqueza. Imagine por um momento que sua conta bancária é um jardim. A maioria das pessoas planta sementes todos os meses, que é o seu salário, mas não tem paciência para esperar a colheita. Elas cavam todo dia para ver se está crescendo. E o pior, muitas vezes plantam, mas regam com ansiedade, pressa, dívidas e ostentação. A família Safra fez o oposto. Eles plantaram riqueza, regaram com silêncio, protegeram com disciplina e colheram com estratégia. A segunda parte do segredo está na forma como eles tratavam o dinheiro, não como um fim, mas como um meio. Para o Safra, o dinheiro não era sobre carros, mansões ou luxo público, era sobre segurança, autonomia e poder de decisão. Eles tinham uma regra: nunca se coloque em posição de fragilidade por causa de uma aparência. Sabe por quê? Porque no mundo real, quem precisa parecer rico raramente é. Vou te contar um exemplo do mundo financeiro. Em 2008, durante a crise do subprime, muitos bancos quebraram porque estavam alavancados. Ou seja, emprestavam mais do que tinham, apostavam mais do que podiam perder. O Banco Safra passou pela crise sem manchar o nome. Por quê? Porque preferiam perder uma oportunidade do que correr um risco que colocasse tudo a perder. Isso é mais valioso que qualquer fórmula mágica de enriquecimento. E aqui entra um dos pilares mais poderosos que você pode aplicar ainda hoje: liquidez emocional. Não basta ter liquidez financeira, isto é, dinheiro disponível. Você precisa de liquidez emocional, a capacidade de tomar decisões financeiras sem ser escravizado pelo medo, pela ganância ou pela pressão social. A família Safra sabia disso. Não seguiam modinhas, investiam com base em fundamentos, não em fofocas de mercado. Você quer um exemplo prático para aplicar agora? Aqui vai. Comece a praticar o princípio do silêncio estratégico. Por 30 dias, não fale de dinheiro com ninguém que não seja confiável ou não tenha os resultados que você quer. Nada de comentar ganhos, planos, investimentos. Isso cria clareza, foco e elimina comparações. Dinheiro gosta de silêncio porque o silêncio preserva a visão. Outro ponto fundamental: crie o hábito de tomar decisões financeiras por lógica, não por emoção. Isso significa que você deve aprender a dizer não com frequência. A família Safra dizia não para inúmeras oportunidades que pareciam ótimas, mas não se encaixavam em seus critérios. Eles seguiam uma máxima: não invista naquilo que não entende, nem gaste com aquilo que não sustenta o seu propósito. Você tem um propósito financeiro? Um motivo maior para enriquecer? Se não tiver, qualquer coisa vai te tirar do caminho. Porque sem propósito, o dinheiro vira brinquedo emocional. E brinquedos quebram. Mas com propósito, o dinheiro vira ferramenta. E ferramentas constroem. O sucesso da família Safra não veio de atalhos. Veio de uma série de microdecisões. Eles investiam em empresas sólidas, com fluxo de caixa previsível, estabilidade e histórico de governança. Isso vale para você também. Comece pelo simples. Se você ganha R$2.000, guarde R$200 todo mês, religiosamente. Não pelo valor, mas pelo hábito. Porque riqueza não começa quando você tem muito, mas quando você guarda bem o pouco. E lembre-se disso: dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E isso começa com uma escolha mental. Toda vez que você escolhe investir, em vez de gastar, guardar, em vez de ostentar, pensar antes de comprar, você está agindo como um Safra, mesmo que ninguém veja. A seguir, vou te mostrar como a família Safra usava o tempo como aliado e como você também pode usar o poder dos juros compostos, do anonimato e da estratégia de legado para construir uma vida de estabilidade mesmo ganhando pouco. Então chegamos a uma parte importante, talvez a mais ignorada pelos apressados: o tempo. A família Safra entendeu algo que a maioria dos brasileiros ainda resiste em aceitar. Não é a velocidade que enriquece, é a constância. Em um mundo onde todos querem tudo para ontem, os Safra preferiram devagar e sempre. Eles sabiam que riqueza duradoura não é um sprint, é uma maratona. E sabe qual é a ferramenta secreta deles para isso? O tempo, mais os juros compostos. Deixa eu te explicar com um exemplo bem claro. Imagine duas pessoas. A primeira começa a investir R$500 por mês aos 20 anos, a segunda começa com R$1.000 por mês, mas só aos 35. Mesmo que a segunda invista o dobro, ela nunca vai alcançar a primeira por causa do poder do tempo. E os Safra sabiam disso. O banco deles, as empresas, os imóveis, tudo foi construído com paciência. Eles deixavam o tempo trabalhar por eles. Enquanto os outros ficavam procurando a próxima grande oportunidade, os Safra estavam plantando consistência. Isso é algo que você pode fazer também, mesmo com um pouco. Agora anota isso aqui: juros compostos não funcionam bem com pressa, e o mercado financeiro pune a impaciência. Quanto mais você tenta multiplicar dinheiro rápido, mais você se arrisca a perder tudo. E é por isso que a família Safra era conservadora no início e agressiva só quando tinha estrutura. Eles não pulavam fases. Quer um exemplo do mundo real? Se você investir R$10 por dia, só isso, em um ativo que rende 1% ao mês, algo comum na renda fixa hoje, ao final de 30 anos você terá mais de R$240 mil. Não por causa do valor investido em si, mas porque o tempo e os juros se encarregaram do resto. Isso é algo que ninguém te conta porque não dá ibope, mas funciona, e funciona muito. Outra lição dos Safra:
Eles nunca colocaram todos os ovos na mesma cesta. Diversificação era uma regra silenciosa. Eles tinham imóveis, ações, empresas familiares e bancos em vários países. Isso protege o patrimônio e garante geração de valor em todas as fases econômicas. E isso também serve para você. Se só tem R$ 100 para investir por mês, divida entre uma reserva de emergência, um tesouro direto e talvez um FIIs. Pouco. Sim, mas começa o músculo do pensamento. E agora vem a parte mais sensível. Anonimato. Os Safra construíram uma fortuna bilionária sem escândalos, sem manchetes, sem ostentação. Por quê? Porque o anonimato é um dos escudos mais poderosos contra perdas. Eles sabiam que fama atrai ego, e ego atrai decisões ruins. Vicky Safra só virou assunto público depois da morte de Joseph. Até então, era uma figura totalmente discreta, e esse silêncio era proposital, porque quanto menos gente sabe que você tem, mais seguro seu patrimônio está. Aqui vai um princípio que vale ouro. Não conte seus planos até que eles estejam maduros. O dinheiro gosta do escuro. Quando você fala demais, expõe demais, sonha em voz alta com quem não sonha com você. Você abre brechas emocionais que podem te sabotar. E os Safra evitavam isso com maestria. Você pode aplicar isso agora? Pare de mostrar resultados prematuros. Seja uma pessoa silenciosa com hábitos barulhentos, economize sem alarde, invista sem pressa, cresça sem plateia. Porque um dos maiores ativos que você pode construir é a sua estabilidade emocional. E essa estabilidade vem quando você para de correr por validação e começa a caminhar por convicção. Agora eu vou revelar como os Safra pensavam em legado e geração futura. E como você pode construir não só uma vida próspera, mas uma herança de sabedoria e riqueza, mesmo sem deixar milhões no banco. A família Safra nunca pensou apenas em ficar rica. Eles pensavam em algo maior, como garantir que a riqueza e os valores da família sobrevivessem por gerações. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Riqueza que não vem acompanhada de cultura financeira é só uma herança, a caminho da falência. Você já ouviu a frase, a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói? Os Safra quebraram essa lógica e fizeram isso com 3 pilares. Educação financeira desde cedo, valores familiares sólidos e regras invisíveis. Eles não deixavam os filhos apenas receber dinheiro. Faziam os filhos entenderem o dinheiro. Eles formavam herdeiros que pensavam como investidores, não como gastadores. É um exemplo disso. Enquanto outras famílias ricas colocavam seus filhos para estudar apenas em Harvard ou Oxford, os Safra colocavam os filhos dentro dos próprios negócios, para aprender como o dinheiro funciona na prática. Aprendiam desde cedo o valor da negociação, da paciência, do risco controlado. Era como um MBA familiar. E isso você pode aplicar com seus filhos também. Mesmo que ganhe um salário mínimo, você pode começar ensinando coisas simples, como tudo que entra, uma parte a gente guarda. Ou não compramos com base no que queremos, mas no que podemos. Isso cria uma cultura financeira dentro de casa. E cultura vale mais que fortuna. Outro ponto fundamental. Os Safra entendiam que o verdadeiro legado é invisível. Não está só nos imóveis ou nas contas bancárias, mas na forma como a família pensa, sente e age com dinheiro. Eles ensinavam a humildade do silêncio, a coragem da paciência e a inteligência de evitar a ostentação. E mais, mantinham um código de conduta invisível. Nunca falar demais, nunca prometer o que não se pode cumprir. Nunca se mover apenas por emoção. Agora se pergunte, que tipo de herança eu estou deixando? Porque mesmo que você não tenha milhões, você está ensinando algo todos os dias com seus hábitos, suas palavras, suas compras. E isso vai moldar os que vêm depois de você. Um estudo da Wealth 6 apontou que mais de 70% das famílias milionárias perdem toda a fortuna em até 2 gerações. Não por falta de dinheiro, mas por falta de sabedoria. E sabedoria não se ensina com livros, se ensina com exemplo. A família Safra sabia disso. E é por isso que continuam crescendo mesmo após a morte de Joseph. Porque o que ele deixou não foi só dinheiro, foi método, mentalidade, princípios inegociáveis. E aqui está o ouro escondido dessa história. O verdadeiro rico não é o que acumula mais dinheiro, mas o que planta mais consciência. Se você começar hoje a pensar em como multiplicar sabedoria, ao invés de só buscar grana, você já está construindo um império invisível por fora, inabalável por dentro. Você pode começar com ações pequenas, fazer uma reunião financeira familiar por mês, anotar cada centavo que entra e sai, ensinar seus filhos sobre juros compostos com um cofrinho. Isso parece pequeno, mas é exatamente assim que legados começam, com sementes de entendimento plantadas na prática do dia a dia. Se essa parte te inspirou a pensar além do seu próprio tempo e construir algo que sobreviva a você, comente progresso para eu saber quem chegou até aqui e eu continuo. Onde vou te mostrar o lado psicológico da riqueza como Safra. Usavam inteligência emocional para tomar decisões e proteger a mente em ambientes de pressão. E como você pode fazer o mesmo com poucos recursos. Muita gente pensa que enriquecer tem a ver com inteligência matemática, com saber onde investir ou com ter um bom salário. Mas os Safra provaram que o verdadeiro diferencial está em outra área, a mente. A forma como você lida com suas emoções diante do dinheiro define se você será rico ou refém da própria renda.
Joseph Safra, por exemplo, tomava decisões bilionárias em silêncio sob pressão, durante crises financeiras globais e sempre com calma. Isso não é dom, é disciplina emocional. E essa habilidade vale mais que qualquer título universitário. Você já parou para pensar por que tantas pessoas ganham bem, mas vivem endividadas? Ou por que ganhadores de loteria costumam quebrar em poucos anos? A resposta está aqui. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é ansioso, o dinheiro vai amplificar sua impulsividade. Se é inseguro, vai gastar tentando provar algo aos outros. Se é orgulhoso, vai investir por ego, não por lógica. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra caro. A família Safra dominava a arte da inteligência emocional financeira. Eles nunca entravam num negócio com base em emoção. Sempre analisavam. Sempre esperavam o momento certo. Preferiam perder uma oportunidade do que entrar numa decisão movida por medo ou euforia. Você pode aplicar isso hoje com um exercício simples. Toda vez que sentir vontade de gastar por impulso, pare, respire, espere 48 horas. O desejo vai passar. E esse pequeno controle vai gerar economia, clareza e poder. Outro ponto. Os Safra entendiam que, no mercado financeiro, quem sobrevive não é o mais ousado, mas o mais preparado emocionalmente. O mercado testa sua paciência, sua ganância e seu medo. Por isso, eles treinavam o autocontrole. E você pode fazer o mesmo. Comece com metas financeiras claras e regras inegociáveis. Exemplo. Nunca gastar mais do que entra. Nunca investir sem entender. Nunca reagir a uma queda com pânico. E tem mais. A riqueza emocional do Safra vinha também da ausência de comparação. Eles não viviam tentando parecer melhores que os outros. Não entravam na corrida do quem tem mais. Viviam no próprio ritmo. Isso os protegia de armadilhas mentais que destroem muita gente. Inveja, orgulho, pressa. Você quer um teste prático para saber se está no caminho certo? Veja como você se sente quando vê alguém que tem mais que você. Sente inveja, raiva, inferioridade? Se sim, ainda há lixo emocional para limpar. E porque o verdadeiro rico sente paz ao ver o sucesso do outro. Isso só é possível quando você está seguro no seu propósito. E aqui vai um segredo brutal. O dinheiro só cresce com quem sabe perder. Os Safra sabiam que parte do jogo é errar, é falhar, é ver um investimento recuar. Mas eles tinham uma frase que orientava suas decisões. Não importa o quanto você ganha em um ano, importa o quanto você sobrevive em 30. Eles pensavam em ciclos longos, enquanto os outros pensavam no mês que vem. Se você quer mesmo crescer, comece a treinar sua mente. Estude mais sobre comportamento do que sobre ações. Leia mais sobre psicologia do que sobre fundos. Porque o investidor que não conhece a si mesmo está sempre em risco, mesmo com as melhores ferramentas. A seguir, conclusão final com um mapa prático de como aplicar os princípios da fortuna Safra no seu dia a dia. Com pouco dinheiro, mas com mentalidade de bilionário. E aqui, eu quero te entregar um mapa prático. Quase como uma bússola mental, para que você aplique os princípios que fizeram da família Safra uma das mais sólidas e discretas fortunas do planeta. Mesmo começando com pouco. Antes de qualquer número, qualquer investimento ou aplicação, você precisa entender. A mente vem antes do dinheiro. Por isso, aqui está o resumo dos 6 pilares que os Safra seguiram por décadas e que você pode começar hoje. Mentalidade silenciosa. A primeira riqueza é interna, guarde seus planos. Seja seletivo com o que fala e com quem compartilha. O silêncio preserva energia, protege visão e evita a comparação. Quem sabe onde está indo, não precisa provar nada a ninguém. O primeiro é a disciplina emocional. Os Safra não tomavam decisões por impulso. Eles esperavam o momento certo mesmo quando o mundo gritava: compre agora. E o segredo? O autocontrole. Você pode treinar isso dizendo não para pequenos gastos diários. Porque se não consegue controlar um desejo de R$ 15, não controlará decisões de R$ 15.000. O segundo, tempo como aliado. Nunca subestime o poder de investir pouco, mas com constância. R$ 10 por dia em bons ativos por 30 anos é igual liberdade. Os Safra não tinham pressa. Entendiam que o tempo enriquece quem o respeita. E o dinheiro cresce quando você dorme se ele estiver bem plantado. O terceiro, legado invisível. Herança não é sobre deixar dinheiro. É sobre deixar cultura. Ensine, pelo exemplo, que gastar menos do que ganham é um princípio inegociável, que ostentar é fraqueza disfarçada, que propósito é mais forte que status. Isso molda a próxima geração, mesmo que você não tenha milhões. Quarto, blindagem emocional. Proteja-se das emoções que destroem. Inveja, ganância, pressa. Os Safra venciam porque não reagiam. Eles analisavam. Enquanto o mercado gritava, eles observavam. Invista em entender a si mesmo antes de tentar entender o mercado, porque o maior risco de qualquer investimento é o próprio investidor. Quinto, mapa da constância. Agora aqui está o que você pode aplicar a partir de hoje, mesmo ganhando pouco. Crie uma reserva de emergência, de preferência 3 a 6 meses de despesas. Invista 10% do que ganha todos os meses sem desculpas. Estude mais sobre o básico. Tesouro direto, CDB, fundos imobiliários, ações sólidas. Elimine dívidas. Comece pelas maiores taxas. Negocie. Corte o supérfluo. Evite a ostentação. Redes sociais não são referência de sucesso. Reúna sua família uma vez por mês e fale sobre dinheiro com propósito. Seja anônimo, seja discreto, seja constante. A mentalidade Safra pode ser sua, mesmo sem o sobrenome. Porque no fim das contas, o que constrói riqueza não é o que você ganha,
É como você pensa, sente e age com o que tem. E aqui vai a verdade mais valiosa. Ser rico é uma consequência da coerência. Pessoas coerentes com seus valores, seus hábitos e suas decisões inevitavelmente prosperam cedo ou tarde. Pode não ser bilionário como Vicky Safra, mas terá algo ainda mais raro: liberdade, paz e propósito. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Se esse conteúdo te tocou, comente aí. Eu escolho a mentalidade dos sábios. E compartilhe com alguém que precisa aprender que riqueza não é barulho. É sabedoria aplicada em silêncio. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Então um abraço e até a próxima. Preso na rotina das 9 às 5 e sonhando com uma renda extra? Deixe-me compartilhar minha arma secreta. 100 ideias para rendimento extra. Desde trabalhos freelance até revender itens, essas ideias se encaixaram perfeitamente na minha rotina quando comecei. Como iniciante, achei as dicas dele sobre como criar fontes de renda passiva extremamente úteis. Pronto para transformar seus minutos livres em oportunidades de ganhar dinheiro? Não perca! Pegue sua cópia agora e comece a trabalhar de forma mais inteligente.